abençoe. Queridas amigas, queridos amigos, que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua proteção. Foi a partir de 1920 que uma equipe de estudiosos do comportamento humano, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, essa equipe, patrocinada pelo emérito professor da mesma universidade, a Universidade de Duke, na Carolina do Norte, que arregimentavam forças naquela oportunidade para estudar os chamados fenômenos e conceitos das chamadas ciências metapsicológicas. O termo meta, que à época estava em moda, estava associado a qualquer fenômeno inabitual, qualquer manifestação do mental, do aparelho comportamental, do sistema nervoso humano, que saía das órbitas convencionais da tradição da ciência psicológica, dos estudos acadêmicos convencionais, para tentar entender a problemática humana, o seu comportamento e as suas manifestações mais profundas. Essa equipe, toda ela, que estava vinculada a essa universidade, a Universidade de Duke, na Carolina do Norte, liderada por esse emérito professor, o professor Joseph Banks Rhine, deveria inaugurar uma nova mentalidade, pelo menos uma nova mentalidade norte-americana, para estudar aqueles fenômenos inabituais. O termo meta, como falamos, estava em moda, por várias razões. Entre elas, havia uma razão que chamava a atenção, porque havia um histórico anterior, desde o século XIX, quando o professor Charles Michel, o extraordinário médico e prêmio Nobel de Medicina, desde 1913, quando ganhou o prêmio Nobel, e um pouco antes, havia se dedicado a estudar fenômenos que estavam além da fisiologia humana. Charles Michel, que era considerado, e até hoje é, o pai da fisiologia moderna, estava interessado naquele momento, em pleno século XIX, a estudar fenômenos que chamavam a atenção e que eram vistos como fenômenos parafísicos, paranormais, metafísicos, metapsicológicos ou paranormológicos, que chamavam a atenção da Europa e dos Estados Unidos em particular, para então examinar o comportamento da criatura humana. Richer, que tanto sensibilizou a cultura europeia, porque havia examinado na sua época os notáveis sensitivos, aqueles homens e mulheres que tanto sensibilizaram a cultura internacional do século XIX, graças aos fenômenos até então inabituais de telecinesia, de psicocinesia, de psicometria, dos variados fenômenos chamados de poltergeist na cultura popular, chamavam a atenção. Richer, que havia criado uma ciência na sua época chamada metapsíquica, porque na época psiquiatras, psicólogos e psicanalistas então nascentes eram chamados globalmente pelo termo de psiquistas. Todos aqueles que estudavam as manifestações psicológicas humanas eram chamados de psiquistas. E ele propunha então o termo metapsíquica, e aqueles que estavam abraçando aquela ciência nova de metapsiquistas para examinar fenômenos que estavam além dos estudos convencionais. Richer então inaugurou uma nova mentalidade, uma mentalidade que era de natureza qualitativa. Ele tentava alcançar e encontrar um fenômeno, um caso forte,
um caso que pudesse ser explicado pela ciência metapsíquica e que não tinha tão forte que era outra explicação, que não as ferramentas que ele apresentava nessa ciência nova. A ciência metapsíquica, mais tarde, a partir do século XX, na sua segunda década, caiu em descrédito total. Porque Richer passou quase que a vida inteira brigando com aqueles conceitos, ora aceitando fenômenos insólitos, ora rejeitando. Porque ora ele levantava a hipótese da paranormalidade humana, da mente humana podendo produzir fenômenos inabituais, ora ele apelava para a fraude, para o charlatanismo, para o descrédito, para a descompostura moral. E era assim que ele vacilava. A partir, portanto, daquela época, década de 20 do século XX, a metapsíquica caiu por terra. E o Dr. Joseph Banks Riley, com aquela equipe de psicólogos da Carolina do Norte, estava propondo uma nova ciência, a qual ele deu o nome de parapsicologia. Era, portanto, uma nova edição, uma nova apresentação de uma doutrina velha, uma nova roupagem da ciência inaugurada por Richer, que agora não era de natureza qualitativa, mas era de natureza de caráter quantitativo. A repetição de vários fatos, de vários casos fortes, irrefutáveis, para fazer um consenso acadêmico, e pelo método da replicação, da experimentação, que ele próprio dizia, a parapsicologia é um ramo novo da chamada psicologia experimental, das doutrinas behavioristas e experimentais, para tentar examinar fenômenos que a psicologia acadêmica convencional não consegue explicar. Joseph Banks Riley, ao lado da sua esposa Louise Riley, inaugurava a parapsicologia para tentar estudar esses fenômenos. E depois de repetição, de examinar os chamados sensitivos da época, desde Edgar Cayce, o notável americano que sensibilizou o mundo pelos seus notáveis fenômenos de telepatia, de movimento de objetos com a mente, até Uri Geller, que também sensibilizava a cultura mundial em tocando gatos, colheres, dando provas da sua paranormalidade, até Wolf Messing, judeu alemão russo, que tanto sensibilizou a cultura da cortina de ferro, passando por vários sensitivos e paranormais que ele exaustivamente examinou para advogar a tese do psiquismo humano produzindo fenômenos que são inabituais, que ele utiliza de uma expressão grega, psi, uma expressão fria, para dar uma mentalidade nova, uma mentalidade original, aquele tipo de fenômeno ao qual ele dava o nome de fenômenos psi e nada mais. Heine, ao lado da sua esposa, advogou a tese da telepatia como sendo real, que ele examinou exaustivamente para refutar o acaso e para, de acordo com a lei matemática das probabilidades, estar ali a tese comprovada quantitativamente e não o acaso, a coincidência, uma sincronicidade, mas um fenômeno que se repete dando provas daquela realidade. E no final da existência, a partir do ano de 1935, ele vai afirmar, ipsi verbis ou ipsi literis, como se queira, que há fenômenos que são psi, mas que não são produzidos pela mente humana, mas sim por outros agentes, por outros fatores, a qual ele dá o nome de psi-teta. A letra teta, que vem como sendo a primeira letra da palavra thanatos, morte, grega, significa morte. Um agente teta seria fenômenos mortos que se comunicam. Era a expressão da parapsicologia para advogar a causa tradicionalmente conhecida na cultura religiosa de todos os tempos, espiritual. A causa de que há agentes invisíveis que se manifestam, que se comunicam. Na mesma época em que Heine, década de 30, afirmava categoricamente
a mente, essa realidade, chega a dizer, a mente, disse ele, em pleno auditório da Universidade de Duke, que se encontrava estarrecido diante daquela afirmação, a mente não é física, mas pode interferir no mundo físico através de processos não físicos. Foi expulso da Universidade de Duke, foi colocado em descrédito, em desprestígio, foi desconsiderado pelo consenso acadêmico, mas não se pode negar que ele tinha um prestígio notável, que ele estava no momento auge, no momento máximo da sua carreira acadêmica, no momento de grande brilhantismo intelectual. Na mesma época, o professor indiano e psicólogo Ramendra Nath Banerjee, que havia pesquisado 116 crianças que demonstravam memórias especiais, memórias que pelos métodos da psicologia cognitiva, da psicologia comportamental, do behaviorismo nas suas variadas manifestações, não conseguiam aprender ou não conseguiam assimilar aquelas memórias que elas, as crianças, manifestavam de maneira objetiva. Banerjee vai chamar a atenção da cultura mundial dizendo que há uma memória que não é neuronial, cerebral, física, mas uma memória a qual ele dava o nome de extracerebral. Um pouco depois, em 1956, no mês de setembro, o senhor André Dupin, hipnólogo e psicólogo francês, examinando uma jovem de 27 anos da cultura francesa, Denise Créteil, a qual ele hipnotizou durante 60 vezes, e durante 60 vezes em transe, Denise Créteil contava uma história com riqueza de detalhes, história que o Dr. Dupin procurou pesquisar e examinar na literatura, nos livros de história, porque é uma história em que o substrato, para utilizar as palavras técnicas, o substrato do seu subconsciente parecia se manifestar, assumindo uma personalidade múltipla, uma personalidade estranha, e contando a história dela mesma, que teria sido uma mulher de nome Marie-Lise, na época de Napoleão Bonaparte, fruto de um relacionamento da irmã de Bonaparte, Paulina Bonaparte, que tinha uma conduta muito irregular e que desfrutava dos prazeres graças à sua condição econômica e gozava de uma vida irregular no próprio palácio das Tuilerias e outras regiões onde ela transitava, nas cortes europeias. Paulina Bonaparte teve um relacionamento amoral, um relacionamento clandestino com o general do exército do grande corso de Napoleão, com o qual ela acabou por engravidar, e essa gravidez fez com que ela se afastasse das cortes para manter a situação clandestina, a situação reservada, e para ter aquela filha considerada na época ilegítima, foi até uma cidade que fica nos arredores de Paris, a cidade de Épernay, a 60 quilômetros do Arco do Triunfo, e ali ficou no castelo famoso na época, o castelo notável de Madame de Sévigné, no qual ela concebeu, ela deu à luz a uma menina chamada Marie-Lise, que ficou às escondidas, e mais tarde, quando ela já se sentia bem, voltou à conduta debochada e irregular, manteve a menina naquele castelo, e mais tarde, para evitar qualquer descoberta, pagou a um casal de madeireiros, a um casal de lenhadores, para cuidar daquela menina no sul da França, até a adolescência, quando ela era admitida de volta, como se fosse uma espécie de amiga da senhora de Sévigné, que ficou vivendo naquele castelo. Mas durante a narrativa hipnológica, ela dizia que com 15 a 16 anos se apaixonara perdidamente, se fascinara por um soldado do exército de Napoleão, que era conhecido como Bourbon, um conquistador. E ela se fascinou-se, entregou-se a ele, que mais tarde, depois de um envolvimento muito rápido, recusou-a, e ela veio a deprimir, a entrar em uma grande melancolia, com a qual a sua saúde ficou debilitada, mais tarde contraindo a tuberculose e vindo a falecer de maneira dolorosa. Essa história era contada com riqueza de detalhes. O senhor Dupin pesquisou na história da família napoleônica e não havia historicamente um fato que comprovasse a presença de uma menina, de uma jovem da família Bonaparte, mesmo que nascida de maneira irregular, de maneira clandestina, chamada Marie-Lise. Ele fez várias pesquisas e a hipótese
alucinação, do delírio, submeteram a jovem a vários testes psicológicos, psiquiátricos, neurológicos da época. Os seus pais e seus avós também foram examinados para se perceber se havia alguma tendência genética à psicose, à esquizofrenia, e não foi encontrado absolutamente nada. Nenhuma manifestação psicopatológica. Aqueles fenômenos eram especiais. Ele o levou-a até o cemitério de Madre, onde estava a família napoleônica ali, sepultada, e hipnotizou-a. E ela assumiu a personificação de Marie-Lise. Foi até o corredor escuro que ficava no leste daquele cemitério de pessoas famosas, coberto por uma grade belga, que não havia sido aberta há mais de 50 anos, de personalidades que foram enterradas ali, esquecidas. E começou a apontar, dizendo: foi aqui que eu fui enterrada, e desmaiou. Ele pediu autorização do diretor do cemitério, perguntou às pessoas, investigou se aquela jovem estaria ali desbilhotando os arquivos do cemitério ou alguma sepultura, e ninguém conhecia aquela jovem. E ao abrir aquela grade enferrujada, percorrendo as sepulturas, ele, surpreso, percebe o jazigo de uma jovem chamada Marie-Lise. Aqui jaz Marie-Lise. Ele então começa a hipotetizar outras teses, levanta outras teorias, leva então ela até Epernay, e nas portas da cidade de Epernay hipnotiza, e ela entra no castelo de Madame de Sévigné, orientando para que eles o seguissem, ele e a equipe de estudiosos, e começa a falar de detalhes da casa, de detalhes históricos, que era, na época, um monumento histórico. Um mordomo, funcionário do governo parisiense, do governo francês, recebe-os, e ela começa a apontar aqui e acolá as atividades que eram desenvolvidas, até que aponta para a parede, dizendo: foi aqui que eu vivi, e novamente uma crise de desmaio. Ele olha aquela parede, não havia nada, é uma loucura, pede a autorização do governo francês para quebrar na parede, e percebe que atrás da parede havia arquivos e vestígios de uma passagem secreta que havia, e outras informações que depois da Segunda Guerra Mundial, aquele castelo foi reconstruído. Inclusive ela se queixava de um tapete vermelho que não havia na porta, tapete esse que estava ainda no Museu do Louvre, no subterrâneo, e que não havia sido transladado por causa da Segunda Guerra Mundial, para impedir que aqueles objetos fossem roubados pelas tropas nazistas. Aquela informação era fantástica. E ele pesquisou durante mais 5 anos, sem se convencer, para mais tarde, em um jornal, Paris Soir, um jornal da França, com o jornalista Paul Leville, ele declarava emocionado, depois de 5 anos: eu acho que de várias hipóteses que eu levantei, a hipótese da espiritualidade, da reencarnação, que é a única forma de explicar esse caso. Eu não tenho qualquer dúvida que Denise Critério é a reencarnação de uma pessoa chamada Marie-Lise Bonaparte. Essa manifestação da ciência chama a atenção dos cientistas, e logo depois, na década de 70, o maior neurocirurgião da época, o Dr. William Penfield, fazendo uma cirurgia no cérebro de uma paciente, toca sem querer na área do cérebro, a paciente começa a cantar. Quem estava em anestesia não podia cantar, a temperatura baixa, impossibilitando as comunicações neuroniais, e ela cantava uma música que a mãe dela havia cantado quando estava grávida dela. Era uma informação que fez com que o William Penfield começasse a examinar o que é a memória, o que é o psiquismo humano, o que é a consciência, abrindo espaço para uma nova ciência que começou com George Nick, com Frederick Jungerson, com Konstantin Haldevin, com vários estudiosos que, através de aparelhos eletrônicos, podiam captar manifestações de interferências, dando o nome de psicotrônica, para mostrar um pesquisador italiano, na mesma lógica de ideias, examinar os mesmos tipos de fenômenos e dar o nome de uma ciência chamada psicobiofísica, fenômenos metafísicos que interferem no aparelho biológico, no aparelho físico, para abrir espaço mais tarde a Stan Grof, notável psiquiatra, que através de experiências com LSD, que na época era permitido, o ácido lisérgico, com pacientes esquizofrênicos, ele constata pelos transes provocados por LSD, aliás, Aldous Huxley, o notável escritor de ficção, que lançou na época uma obra
obra, que inclusive fez época na mentalidade hippie, chamado As Portas da Percepção, já havia dito isso. Ele que havia ingerido LSD e havia experimentado transes, estados alterados de consciência, percebia que às vezes aquelas manifestações não eram totalmente alucinógenas. Algumas eram manifestações que poderiam ser confirmadas. Naturalmente que Strandgroff procurou pesquisar aquelas informações que os pacientes esquizofrênicos usando LSD colocavam para fora, e algumas eram confirmadas. Casos de reencarnação, personalidades do passado que eles revelavam em transe, em uma regressão induzida pelo ácido lisérgico número 20 e número 25. Essas informações chamam a atenção da ciência de Haim, da parapsicologia, da psicobiofísica, inaugurando nessas áreas uma nova visão da saúde, do comportamento humano e da saúde mental. A loucura, para esses estudiosos, passa a ter uma outra finalidade, uma outra mentalidade. Os comportamentos psicóticos, as compulsões, as psicoses brandas, a esquizofrenia, a loucura em geral, era visto agora como um fator a mais, o fator espiritual, o fator que esses especialistas chamaram mais tarde, a partir da década de 70, como fator transpessoal. O fator que é além do cérebro. Há os fatores do traumatismo craniano, das alterações dos neurotransmissores, dos fatores da história de vida do indivíduo, da subjetividade, da genética, mas há os fatores também transpessoais para explicar os distúrbios do comportamento, os transtornos psicóticos, a loucura, entre os quais se destaca também o comportamento suicida, o comportamento autocida, o comportamento de autodestruição. E essa nova mentalidade vai contribuir com o modelo de saúde que está sendo construído ainda atualmente, que não é um modelo linear, mas um modelo holístico, como é chamado, ainda não linear, biopsicossocial, segundo a Organização Mundial de Saúde, e futuramente já começando biopsicossócio-espiritual, introduzindo a dimensão espiritual nesse modelo de saúde que esses estudiosos da Organização Mundial de Saúde têm chegado com seus passos a alcançar. Mas a grande verdade é que Allan Kardec, em pleno século XIX, já havia chegado a essas conclusões, quando em Livro dos Espíritos ele desvenda a imortalidade da alma para a cultura mundial, joga para a humanidade de todos os tempos a espiritualidade, comprovando com seu bisturi acadêmico de pesquisador, com a sua lógica de aço, com seu raciocínio inquebrantável, a imortalidade, a espiritualidade, matando a morte, como diz Viana de Carvalho, através dos experimentos laboratoriais, utilizando a mediunidade como cobaia ou como objeto de estudo. Allan Kardec inaugura, antes de Haim, muito antes de Richer, já inauguraram um método que era qualitativo e quantitativo. Ele conseguia fazer um consenso com vários médios e ao mesmo tempo buscar os casos qualitativos, os casos mais fortes, para investigar a paranormalidade humana em geral, o nome ainda não existia nessa época, e também optar por explicar fenômenos não apenas do ponto de vista paranormal. Ele diz há fenômenos que são produzidos pela mente do indivíduo, ele já falava isso, mas há fenômenos que não conseguem ser explicados senão através do fenômeno espiritual, fenômeno mediúnico. A partir daí, Allan Kardec dá uma nova visão à vida, sintetizando a sabedoria de todas as tradições espirituais do passado. Porque essas ideias não são originais. As ideias do fenômeno espiritual, mediúnico, da reencarnação, da evolução do ser através da reencarnação em cada etapa, é antiga, é arcaica, não é patrimônio de Allan Kardec, mas ele sintetiza essa sabedoria ancestral através de um código, daí o codificador, um código doutrinário. E em Livro dos Espíritos, ele inaugura uma nova mentalidade, examina as leis morais da vida para colocar a vida como sendo um patrimônio divino, que nós usamos emprestados, mas não somos donos dela. Somos usuários da vida, sem sermos detentores da vida. Daí porque não podemos agredi-la, não podemos violentar a vida, porque
tendo-a emprestado, como sendo uma grande concessão da vida. Mas a vida, do ponto de vista espírita, não é apenas a vida do corpo, é uma visão mais abrangente da vida. Aonde estivermos, no corpo ou fora do corpo, estamos na vida. Por isso ninguém foge da vida, ninguém consegue sair da vida, seja no corpo, seja fora dele, estamos na vida. Daí está errado dizer várias vidas. A gente fala popularmente, a gente entende. O mais correto seria várias existências carnais, porque estamos na vida, seja no corpo, seja fora dele. A vida é uma só, é única. Existências carnais são várias, porque mergulhamos no corpo, saímos do corpo, mergulhamos no corpo, saímos do corpo, e a vida continua sendo única. Então, é uma multiplicidade de existências corporais, como diz Allan Kardec na mesma obra citada. Eles aqui na reencarnação, como sendo aquele mecanismo que faz a vida evoluir, desde o primarismo até a civilização e mais tarde a angelitude, etapa a etapa, adquirindo instinto, desenvolvendo as sensações, amadurecendo as emoções, desenvolvendo o raciocínio, o intelecto, a intuição, a angelitude, superando as manifestações mais primárias, desenvolvendo as virtudes, etapa a etapa, durante o processo da reencarnação, uma vez que uma vida apenas, mesmo uma vida longa, como diz Emmanuel, é 1 minuto no relógio da eternidade. É muito pouco, é muito breve, é impossível e inviável em uma vida. Nós adquirimos toda a sabedoria possível que o universo está nos ensejando, está nos oferecendo. Daí porque é um capricho da natureza acharmos que a vida acontece através do acaso na fecundação sexual e caprichosamente se acaba, e o amor, e as construções emocionais, e o idealismo, morrem tudo. Onde estão as grandes civilizações do passado, como dizia Leon Denis no seu Depois da Morte? Onde estão Cartago, Roma, Grécia e aqueles ideais? Foram tudo consumidos pelo pó? Não. Aquelas civilizações, aquela humanidade é a mesma humanidade de agora que está caminhando. Não somos diferentes, não os mesmos que estamos caminhando. Naturalmente, com o aumento da população, é natural que aquela população que se revezava no passado, que essa é uma dúvida básica de muita gente, agora está reencarnando todo mundo junto. E que no passado se revezava pelo contingente populacional ser menor. Porque no mundo espiritual há um contingente maior do que no mundo material. É, portanto, uma realidade básica, lógica. E Allan Kardec se interessa tanto por essa vida, que é no item 944, ele pergunta às entidades angélicas: o homem, o ser humano, tem direito de dispor da sua vida, de usá-la e de sacrificá-la se lhe aprouver? E os espíritos respondem: não. Só Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário é sempre uma transgressão, um crime hediondo diante da lei de Deus. Algo que Allan Kardec, no 1944, letra A, com a sua sabedoria, pergunta: o suicídio não é sempre voluntário? E os espíritos respondem: o louco que se mata não sabe o que faz. É uma colocação sábia, em uma época que se compreendia pouco o transtorno mental, a loucura. E aí Kardec faz uma consideração dizendo que o indivíduo sempre é responsável pelo suicídio que comete, porque é consciente. Mas há alguns casos em que a pessoa entra em um surto, entra em uma alucinação e não tem consciência do que está fazendo, principalmente na esquizofrenia, nas psicoses graves. Então ele não tem noção de que ele está cometendo suicídio. Portanto, ele chega no mundo espiritual não sendo responsável pelo suicídio, não como suicida, mas ele vai se responsabilizar por ter se deixado cair na loucura, por ter enveredado pela loucura. E aí Allan Kardec, com a sua sabedoria futurista, a sua visão à frente do seu tempo, vai dizer: porque muitos casos de loucura começam na perturbação da mente, na inquietação, na revolta, na insatisfação material. E no texto que nos serve de tema, suicídio e loucura, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele dá uma aula notável de psicoterapia, de psicologia para o futuro. Recomendo, inclusive, aos senhores pegar depois do livro esse texto e ler, para termos uma ideia da sabedoria do Kardec. Na época, ele não tinha, a ciência não tinha conhecimento da loucura, do transtorno mental, e ele fala de maneira muito sábia, assessorado pelos espíritos, antecipando a psiquiatria do futuro. Ele vai dizer:
associados a perturbações cerebrais, motivado pelo comportamento do indivíduo, pela sua revolta diante das decepções da vida, das ingratidões da existência, dos reveses, do sofrimento, das provações que faz com que o indivíduo se revolte e desajuste o cérebro, diríamos em linguagem atual, o sistema nervoso central, os neurotransmissores, gerando uma alteração mental que cairia na loucura e que poderia gerar também o suicídio. E Allan Kardec vai dizer: no entanto, mesmo os suicídios que não têm por base a loucura, têm por base muitas vezes essas revoltas, essas insatisfações, essas incapacidades de lidar diante dos sofrimentos, das decepções, das amarguras, do desencanto para com a vida. E aí ele vai dizer, no final da mensagem, o Espiritismo tem muito a contribuir com tudo isso. Porque eu vim dizer que o materialismo é a base dessa chapa moral, dessa tragédia. Porque eu vim materialista, eu estou dizendo que todo materialista é assim. Estou dizendo que a filosofia materialista fomenta esse tipo de pensamento. Se eu só tenho uma matéria, que adianta eu ficar sofrendo agora, se mais tarde não tem nada, vai pagar tudo? Diante de algo que não tem solução para o mundo, que importa sofrer agora ou sofrer durante muito tempo? É melhor sofrer logo agora que acabar tudo. É melhor parar de sofrer agora do que levar adiante o sofrimento ou um desencanto com a vida e mais tarde chegaremos ao mesmo objetivo, que é o nada, o aniquilamento total. Então, o materialismo, enquanto filosofia de Allan Kardec, pela sua lógica, leva a pessoa, diante do sofrimento da vida, a optar por suicídio. Se vamos morrer, que vai acabar tudo, é melhor que seja agora do que mais tarde, diante do sofrimento. Então, é a colocação lógica e vai fazer com que o indivíduo viva apenas para a matéria. E como a matéria, como dizia Buda, é impermanente, é transitória, sofre as alterações, tudo aquilo que a gente coloca apego no material e que se perde, que se rouba, que se transforma, que se dissipa, o indivíduo sofre com aquilo. Então, o indivíduo que concentra, vai utilizar esse termo no Evangelho, o indivíduo que concentra o seu pensamento apenas na vida terrestre, sofre muito mais, tem muito mais decepções, o sofrimento é muito mais acentuado nele, ele se revolta, tem poucas soluções. Mas o indivíduo que concentra o seu pensamento na vida espiritual, a forma que ele tem de encarar os problemas se modifica. Ele tem outra visão, não é que ele não sofra, mas ele tem outra forma de encarar os problemas, as situações. Os problemas diminuem de tamanho, porque a visão espiritual vai dizer que sofremos, mas a vida é rápida, a existência física é muito rápida. Nós não somos do mundo físico, nós não somos permanentemente daqui, nós estamos passando por um estágio temporário, mas a vida verdadeira é espiritual. E a depender de como nós nos comportamos diante do sofrimento, nós teremos compensações futuras, teremos os méritos de termos nos comportado de maneira saudável diante da tragédia, do drama, após a vida física, porque a vida física é muito rápida, mas a vida permanente é a vida espiritual. As compensações, aliás, embutidas no Evangelho de Jesus. Bem-aventurados os que choram, os que sofrem, porque é deles o reino dos céus. Era isso que Jesus queria dizer. Daí Kardec, 18 séculos depois, quando examina essa frase, vai dizer: sem a ideia da vida espiritual, essa bem-aventurança seria um masoquismo, seria a apologia do sofrimento de maneira ilógica. Estava embutida ali, bem-aventurados os que choram, os que sofrem, porque deles o reino dos céus. Estava embutida a ideia da vida após a morte, da vida espiritual. Seria o quê? A proposta de Jesus seria absurda, seria um masoquismo, seria um sadismo. Então, a doutrina espírita abrange a visão da vida, dizendo-nos que, a depender de nós nos conduzirmos aqui na Terra, teremos uma saúde mental melhor. Porque se o sofrimento diminui de tamanho, a nossa revolta, a nossa insatisfação, a nossa ambição desenfreada não vai gerar perturbação em nossa mente, em nosso cérebro, para descambarmos para a loucura. É, portanto, uma terapia preventiva para a loucura, para os transtornos gerais e também para o suicídio. O Espiritismo, portanto, dá-nos, meus amigos, uma nova mentalidade em relação a essas decepções, aquilo que chamamos fatalidade, aquilo que chamamos perturbações mentais, perturbações morais. Dá-nos uma visão muito mais ampla, porque nos explica que o que vivenciamos hoje tem uma causa. Deus sendo justo, a causa deve ser justa. Se
se não geramos ou fomentamos esse problema na vida atual, devemos ter gerado ou fomentado em existências anteriores, em passagens anteriores. Daí o Espiritismo explica que somos hoje o que fizemos no nosso passado, e seremos amanhã a consequência do que fizemos. Se sofremos e não provocamos nenhum tipo de sofrimento, a fatalidade abateu-se sobre nós, é porque estamos recolhendo aquilo que desencadeamos no passado, em forma de egoísmo, de crueldade, de orgulho, de vaidade, de perturbações gerais. Então, Allan Kardec vai dizer, o Espiritismo nos dá uma calma e uma tranquilidade para enfrentar essas questões. Porque há um modo de ver do indivíduo para com as provações da terra é diferente. O modo de ver é distinto, é diferente. Não que a pessoa não sofra, mas tem uma compensação e uma consolação futura. Enquanto materialista, aquilo que ele perde aqui na matéria é tudo que ele tem, é tudo que ele possui. E nada mais lógico do que ele se atormentar, do que ele se revoltar e enlouquecer quando não se suicidar. Então é uma tese notável, mas o Espiritismo não para apenas nessa lógica. Vem demonstrar o depoimento dos próprios suicidas que voltam do além para dizer como estão arrebentados, todos, sem exceção. O ser humano é o único animal que se mata, é o único que atenta contra a própria vida. E estou aqui inclusive excluindo o escorpião que se acreditava que se matava. Na verdade, quando ele se sente sitiado e está ameaçado, seu instinto de conservação faz com que ele acione a sua causa, o seu veneno, e que na confusão acaba agredindo ele próprio. Mas não é um suicídio do escorpião, como se acreditava, inclusive na ciência do passado, que o escorpião seria outro ser vivo que se mata. O ser humano é o único animal que se mata, que se suicida. O suicídio é sempre um trilha de ouro. O suicida, as pessoas dizem, é covardia ou é coragem de se suicidar? Nem uma coisa nem outra. É um ato de egoísmo. Porque o indivíduo só vê o seu drama. Não sente, não percebe o drama, o suicídio é perverso. Porque ele só vê o seu drama e não vê os dramas que vai causar ao seu redor. As dores daquelas almas que dariam as suas vidas para salvar a vida dele, que ele joga fora de maneira cruel, despedaçando, portanto, a existência física. Todos sem exceção. E Ivone Pereira, no livro Memórias de um Suicida, vai narrar isso. O escritor português Camilo Castelo Branco, autor da obra, vai dizer em determinada passagem rutilante dessa obra: a dor, a miséria, a doença, as calúnias, as perseguições, tudo isso junto é algo muito suave comparado com o sofrimento que o suicida padece no mundo espiritual. Com as dores daquele que desperta a vida física depois desse ato de rebeldia. Nunca me esqueço, e alguns dos senhores devem já ter ouvido essa história, da irmã do orador espírita, nosso confrade de Valdo Pereira Franco, Nair Franco, que ele conta sucessivamente nas suas palestras o suicídio dela. Divaldo é filho de uma família de 13 irmãos, ele é o 13º, é o caçula. Nair, a sua irmã, é a irmã mais velha, uma família muito pobre, que passava fome na cidade de Feira de Santana. E ele diz que ele, inclusive, tinha um apego, um afeto especial por Nair, que pequeno, Nair dizia, Didi, ela chamava ele de Didi, era a única irmã, que todos chamavam de Didi. Ela chamava de Didi. Didi, eu vou trabalhar para melhorar a condição da nossa família, e você vai ser o irmão nosso que vai estudar. O que você quiser estudar, você vai ter condição de estudar. Vai estudar, vai trabalhar, etc. Vai ser um homem de bem, era o conceito da época. E ela falava isso, mas no ano de 1939, um telegrama chegou à nossa casa, disse Divaldo. Quando ele pegou o telegrama, ainda muito jovem, ainda quase no final da adolescência, já entrando na vida adulta, Nair já era uma senhora de 40 e poucos anos, ele então foi até a mãe dos mães um telegrama. Na época, o telegrama era notícia gravíssima. Ou má, era grave. Então ele foi e entregou a mãe. E a mãe disse: filho, eu sou analfabeta, leia para mim. Ele já sabia ler à época, já era um jovem adulto, abriu. E estava entre as frias: Nair suicidou-se. Assinado, marido dela. Era o nome do marido. Era a colocação. Que o marido se afastou, desapareceu
do contato da família e a dor se abateu sobre aquela família. Divaldo disse: nós não tínhamos estrutura para entender aquela situação. Já era médium, já sentia os fenômenos, mas não era espírita ainda. Então não compreendia os fenômenos inabituais e a dor se abateu. Eu vi minha mãe ficar pálida na minha frente, mas não derramou uma lágrima. Pegou o telegrama, ficou olhando o telegrama como se conseguisse ler, foi dar notícia, foi providenciar todo o sepultamento, aquela coisa. E eu vi, disse Divaldo, ela se aproximar do sacerdote católico e contar. E o sacerdote, de maneira impiedosa, disse: Dona Ana, sua filha está condenada ao inferno para sempre. Não há absolvição, não há perdão para ela. Ela está condenada para sempre, Dona Ana. O suicida padece o fogo infernal. Não podemos fazer missa, não podemos fazer nada por ela. Nem o sepultamento podemos fazer o ritual. Era uma época ingrata e era uma mentalidade religiosa perversa. Ao invés de colocar o algodão do tratamento na ferida, colocava ácido sulfúrico. E olhou para ela e disse: sua filha está perdida para sempre. E Divaldo diz: eu vi minha mãe dar uma aula de psiquiatria para aquele homem. Padre, alguém que se suicida não está com juízo no lugar, não está bem na cabeça. Eu renego esse Deus, e já que esse Deus não perdoa minha filha, Ele também não está comigo mais. Renego essa igreja, essa religião, diz ela de maneira forte. Porque se eu, que sou mãe, imperfeita, e perdoo, que lógica. Deus, que deveria ser infinitamente maior e mais perfeito que eu, mais amoroso, deveria ter outro olhar para ela. Mas já que o seu Deus não perdoa, essa igreja não tem lugar para mim mais. E saiu. E Divaldo disse: fiquei feliz, porque eu não ia mais acordar cedo para ir para a igreja no final de semana. E disse: mãe, quer dizer que eu não vou mais? Não tem nada a ver, você vai continuar indo. Minha briga com a igreja é minha. Você não tem nada a ver com isso. E eu continuava indo para a igreja. Então, passou o tempo, etc. E o tempo passou. E Nair, aquele suicídio deixou uma marca que nunca mais a família esqueceu. A lembrança, a dor dos familiares, a depressão em alguns, a angústia. Mais tarde, disse Divaldo que veio trabalhar aqui em Salvador e começou a trabalhar numa empresa de seguros. Mas era o ano de 1945, no mês de maio, a guerra acabou, a Segunda Guerra. E o dono da empresa chamou e disse: meu filho, você é um funcionário jovem. E depois da guerra, há muitas dificuldades nessa empresa e nossa empresa vai ter que enxugar o corpo de funcionários. E estamos demitindo os mais jovens. Chegue depois ao setor financeiro e pegue o seu dinheiro. Você, infelizmente, tem que demitir. Divaldo disse: ele falou de maneira bondosa, mas eu, que era a esperança da minha família, que era o filho que mais estudou, que concluiu os estudos, aquilo me marcou profundamente, disse Divaldo. Já estava com as perturbações mediúnicas, mas não era espírita, muito jovem aqui em Salvador, tinha que voltar agora para o interior, com aquela notícia do fracasso, tentou um emprego, mas não conseguiu. E disse ele que toda vez que acontecia esses sofrimentos, essas tragédias, essas perturbações, uma nuvem aparecia, que eu envolvia, e às vezes uma voz dizia: nós gostamos tanto de você, nós queremos tanto você aqui, se mas nós iremos ficar com você depois, vai resolver todo o problema, venha para cá. E aquela tentação subia como se fosse uma hipnose que tomava conta de mim, disse ele, que às vezes refutava a ideia, mas naquele dia a tristeza foi maior, disse ele. Eu me deixei envolver, aquela sombra dizia, e eu fui até o comércio, peguei o elevador da Serra, subi e pensei em me jogar. Na época estava na moda se jogar, porque no suicídio existe moda, né? Houve uma época de se jogar no elevador, 63 metros de altura. Depois, a moda de comer veneno de rato, também teve essa moda. Depois, a moda dos barbitúricos, de determinadas substâncias psiquiátricas, e assim por diante. Cada período tem uma moda de suicídio também. E ele se olhou aquele elevador da Serra, subiu, se colocou. Na época não havia proteção nenhuma, quase nada, havia só aquele parapeito. Ele colocou-se ali e estava ali maquinando o suicídio. Antes disso, uma máquina datilografou, Remington, na época, datilografou uma carta para os pais pedindo perdão, porque não tinha coragem de dizer pessoalmente, falando inclusive de toda aquela situação, do fracasso que ele se sentia, pedindo perdão, pedindo para que eles perdoem, mas que ele optava pelo suicídio. E chegou ali para se jogar.
no momento in extremis, 1945, 6 anos depois da morte de Nair, disse Divaldo: eu vi minha irmã Nair. Eu vi a sombra dizendo: venha, se jogue, jogue-se. E eu vi a minha irmã Nair dizendo: louco! Os olhos estavam para fora das órbitas. A área que ela havia se suicidado, porque minha irmã Nair, disse ele, era um temperamento muito forte. Era uma pessoa muito boa, mas era um temperamento muito forte. Quando ela ficou sabendo que o marido é excelente, mas que à época o conceito havia se desenvolvido um relacionamento extraconjugal, e ela não suportou a situação, porque uma amiga, entre aspas, a palavra é aspas grifada, chegou para ela e contou. E ela foi tirar satisfação com a amante e deu uma surra de sombrinha. Ah, meu Deus, sombrinha em bolsa. Deu uma surra e depois entrou uma crise, porque foi um constrangimento na cidade, todo mundo ficou sabendo, entrou uma crise e resolveu providenciar cianureto de mercúrio, ingeriu e morreu dentro de poucos minutos. Ela aparecia com a área respiratória e digestiva, a área da laringe também, totalmente deformada, os olhos para fora, doendo. 1945, 6 anos depois, dizendo: louco, olha como eu estou, não se mate, não venha para cá. E de volta desmaiou. Quando acordou, tinha um monte de gente de branco, ele achava que já estava no meio do céu. Mas depois percebeu que era da terra, uma ambulância foi chamada, as pessoas acudiram ele. Um trabalhador daqui, um amigo nosso, costumava dizer que, frequentando essa época, às vezes via de volta passando mal na Cidade Baixa, porque o início da mediunidade é assim. E então, ele naturalmente despertou, impactado com aquela situação, com aquele contato da irmã Nair, e continuou. Continuou, mais tarde arranjou um novo emprego, trabalhou num órgão abençoado e paz, que depois, hoje aqui em INSS, um órgão muito querido pelos brasileiros, e as pessoas iam, e para a coincidência, entre aspas, parecia uma coisa do acaso, parece coisa de cinema, ele contou que certo dia chegou um senhor cavaleiro que ele não conhecia, já devia ser um homem de 70 anos, que se aproximou e disse: eu estou aqui com a pólice do seguro, e que eu fiz em nome de minha mulher morreu. Eu queria agora transferir para o nome da minha atual esposa. Ele pegou o número, foi verificar, e quando viu, o nome era Nair Pereira Franco, era irmã dele. Ele teve um pacto, era o ex-marido, marido, viúvo, voltou, e ali então providenciou a situação, e antes de sair disse: você sabe quem eu sou? Eu sou Divaldo Pereira Franco, o irmão de Nair. Ah, você é aquele que ela chamou de Didi. Ele começou a se emocionar. Nair foi a única mulher que eu amei. Mas você sabe as facilidades, os preconceitos, os estímulos em relação ao homem. A nossa época, então, as facilidades econômicas que eu tinha também, eu me permiti. Sua família já me perdoou. Minha mãe já, meu pai ainda não, vou ser sincero com vocês. Mas eu me sinto responsável até hoje. Ninguém é responsável. Nós podemos até influenciar, mas só a pessoa que tomou a decisão é que é responsável. Não se culpe, etc. Ele chorou, se casou-se com aquela que ele havia se vinculado no relacionamento extraconjugal. Aliás, que causou uma dor terrível para Nair no mundo espiritual, vendo aquilo tudo. Porque ela deixou a vida física, mas ele era um homem visivelmente abatido, visivelmente feliz. Sua irmã, acredita em mim, foi a única mulher que eu amei. E estava emocionado. Ele disse: olha, meus pais estão aqui em Salvador vivendo, as minhas custas já tinha estabilizado a questão econômica, os pais estavam aqui já idosos, vivendo com o próprio Divaldo, com o próprio médico, e disse: eu queria que você visitasse isso. Eles já estão em idade avançada, visite-os, etc. E ele foi. Chegou um dia que ele chegou com uma abraçada de rosas vermelhas para dar minha mãe, disse o médico. Quando entrou, minha mãe levantou-se. Eu havia conversado com meu pai, já havia doutrinado um pouco meu pai para receber o bem. E quando ele chegou e ficou na linha, me perdoa. Ela se levantou, abraçou e disse: meu filho, quanto tempo eu espero? E começaram a chorar. E disse: dona Ana, e Nair? Não sei, só Deus é quem sabe. Em 1972, disse o médico, minha mãe estava morrendo. E no momento final, eu via o benfeitor espiritual, a benfeitora espiritual Joana de Ângeles presente. Mas vinha também minha irmã Nair, que apresentava-se dolorida, totalmente ainda deformada. 1972, portanto 33 anos depois, aparecia ainda com as dores do suicídio, dizendo: venha mãe,
acho, a intuição de mim, eu acho que eu vou agora para o mundo espiritual, na vida espiritual espírita, para ficar com tua irmã que precisa de mim. E mais tarde eu vou voltar. Minha mãe, você sofreu tanto na terra, não volte. Fica um tempo mais no mundo espiritual. Não discuta com sua mãe. Eu vou voltar. A Baixeira está entrando. Eu vou voltar. E desencarno. 1972. O tempo passa. As coisas. Você até de vez em quando diz para o médico que via a irmã ainda em situação de conflito. 10 anos depois, 1982, Ana Franco apareceu com meu filho. Eu consegui interceder com os benfeitores da vida maior e tua irmã está reencarnando aqui próximo. E talvez tentarei fazer com que você encontre ela, mas não perturbe a missão dela. Não perturbe a prova dela, porque ela vem com os efeitos do suicídio. Ela vem com as marcas do filho. Ele ficou ansioso, entusiasmado. Mas mãe, eu não posso garantir, porque são fatores da vida, mas tentarei. Ela vem com as marcas. Mais tarde, no entanto, uma mulher esfoimada, morrendo à fome, bate as portas da mansão do caminho, a instituição que ele labora. Ele vai receber essa senhora. Abre as portas, estava lá a senhora. E uma menina, que deveria ter uns 5 anos mais ou menos, com lábio leporino, com problemas respiratórios e gástricos, morrendo à fome. E ele disse: olha, eu posso até morrer à fome, mas salve minha filha. Salve minha filha. Ele disse: não, vamos comer todo mundo. Como é o nome dela? Nair. Eu fiquei curioso, porque o nome não era comum. Mas qual é o nome Nair? É um nome não tão comum assim. Eu vou contar a história dela. Quando eu engravidei dela, eu sonhava assim com uma senhora de olhos verdes. Ana Franco, a mãe de Nivaldo. Olhos verdes dizendo: é minha filha. Eu vou dar minha filha, meu tesouro para você. Chame ela de Nair. Chame ela de Nair. E eu, em homenagem a esse sonho repetitivo, coloquei o nome dela de Nair. Nivaldo não teve emoção, quase chorou ali. Eram as marcas do suicídio. A menina começou a ser ali ajudada pela mansão do caminho, recebia cestas básicas, recebia alimentação, recebia suporte. E um dia, ela teve um insight. Ela teve um lampejo. Esses lampejos que às vezes a criança tem, que é Banerjee, o pesquisador que eu citei, havia detectado a memória extracerebral com 6 anos de idade. Ela teve um lampejo e disse: Didi. Somente o Nair me chamava desse rival, Didi. Eu me aproximei e disse: eu sou Nair. Eu sei que sou Nair. Não, a outra Nair. Eu disse: sim. Eu voltei. Eu disse: seja bem-vinda. Eu vou viver muito? Não, meu filho, não vai. Os bons espíritos informaram que sua reencarnação vai ser curta. O tempo, o período que ele faltava para resgatar, somado ao período que você passou no mundo espiritual, que faltava, você não vai viver muito. Infelizmente, com 8 anos, realmente os problemas se agravaram respiratórios e ela veio desencarnar. E mais tarde, disse Nivaldo, minha mãe aparece na década de 90, 1991, dizendo: sua irmã está de volta, agora no corpo perfeito, no corpo saudável, para agora recomeçar a jornada, do ponto que ela parou, quando diante do adultério que sofreu, diante do sofrimento da traição que sofreu, optou pelo suicídio. Retornou para resgatar o suicídio através da expiação, e agora retorna novamente com o corpo modelado, com o corpo saudável, hoje é uma jovem, com o corpo saudável, mas ainda com as tendências do temperamento forte para tentar superar. Mas agora volta com o inconsciente valorizando mais a vida, dando valor mais à existência física por conta dos sofrimentos que passou no mundo espiritual em relação aos suicídios. Então, Allan Kardec tinha razão. A doutrina espírita vem nos oferecer essas realidades. Vem nos dizer, meus amigos, que vale a pena fazer o bem. Vale a pena agir, mesmo com depressões. Quem de nós aqui que não está experimentando algum testemunho, que não está vivenciando alguma dor especial, que não está experimentando algum desafio íntimo? Ninguém na terra está em exceção. Todos nós estamos experimentando algum desafio. Diz a doutrina espírita, porque sendo um mundo de provas e expiações, somos espíritos em provas e expiações. Espíritos, portanto, em burilamento, em amadurecimento, em que aquilo que chamamos dor é o convite ao desenvolvimento da sensibilidade, ao desenvolvimento do caráter, ao amadurecimento da personalidade, em que as dores de alguma forma fomentam o desenvolver. Nada justifica
do ato deslocado do suicídio. Tenhamos cuidado, portanto, com as nossas ideias, com o cultivo de determinadas ideias, aqueles pensamentos que vêm de volta. Resolva, suicide-se, ou então fuja, que também é um suicídio indireto, porque o suicídio não é apenas aquele que destrói o corpo violentamente, o suicídio indireto, pelos excessos, o indivíduo que inconscientemente quer morrer, mas mata-se de outra forma, os excessos, no álcool, na droga, na prostituição, no sexo exacerbado, o suicídio inconsciente pela fuga, pela tentativa de anestesiar a consciência, através dos excessos de toda sorte, através da violência, essas violências urbanas, do carro, do trânsito, que no fundo há no inconsciente o suicídio, colocar-se numa situação de risco para morrer, que é, no fundo, o suicídio, ou o suicídio das ideias depressivas, deprimentes. Diz Joana de Anjos, aqueles indivíduos que vão cultivando, vão alimentando. Não é que a gente não possa ter tristeza, porque a tristeza é saudável. Toda pessoa normal passa por episódios de tristeza. Não é que a gente não possa ter melancolia, mas o indivíduo que fica alimentando, que fica estimulando a melancolia, é um suicida também direto. Ele está abalando a saúde física, ele está comprometendo a sua saúde emocional e material, através desses expedientes que vão gerar ou ao surto, e que ele vai acabar cometendo, ou a problemas orgânicos que vão antecipar o momento da sua desencarnação. Em toda e qualquer situação, recordamos a Jesus. Eu sou vida, disse ele, e veio para nos dar vida, vida em abundância. Naturalmente que a vida que ele estava oferecendo não era apenas a vida biológica, mas a vida espiritual. E a doutrina espírita repete as suas palavras, quando vem nos dizer que os nossos afetos continuam com a morte. Se temos algum parente, algum ente querido, a maioria de nós temos, eu pelo menos tenho alguns conhecidos, que enveredaram pela loucura do suicídio, oremos por eles, porque a oração envolve eles em bálsamo, para que eles possam sair melhor da situação mais rápido. A oração tem o poder de estar distante de conhecer, e ajamos de maneira positiva para homenageá-los, mas principalmente cuidemos da nossa saúde moral. Se erramos, nos reabilitemos para que a culpa não faça a gente deprimir. Todos temos o direito de errar. E para encerrar o meu comentário, permitam-me citar uma passagem de Emmanuel no livro Fonte Viva, em uma mensagem chamada Caindo em Si. Emmanuel vai dizer: todos nós temos momentos de cair em si, de se dar conta dos próprios erros, de descobrir as próprias fragilidades. Todos nós, e o Evangelho está cheio desses exemplos para nos nortear. E ele começa: e caindo em si, Maria Madalena percebeu os erros que havia cometido e os vícios nos quais ela se afundou, tomou uma resolução, mudou de conduta e foi um dos grandes exemplos que iluminou o Evangelho no cristianismo primitivo. E, caindo em si, Saulo de Tarso se transforma no apóstolo Paulo, divulgando a mensagem da Boa Nova e resgatando os crimes que havia praticado na perseguição aos cristãos. E, caindo em si, Pedro, o apóstolo, chorou de quase enlouquecer de remorso, mas resolveu reabilitar-se, tendo a coragem de dedicar o resto da vida, 30 anos da sua vida, dedicando-se ao próximo, à dedicação ao próximo, mais tarde sendo crucificado de cabeça para baixo, para chegar ao mundo espiritual totalmente resgatado. E agora termina a mensagem dizendo: e, caindo em si, Judas percebeu o erro que havia cometido, então tentou o suicídio. É, portanto, a reflexão para todos nós. Todos nós caímos em nós mesmos. Todos nós temos um momento de iluminação, de descobrir a nossa fragilidade. Mas o mais importante, o que é que vamos fazer com elas? Qualquer ação, por pior que seja, pode ser reparada, pode ser resgatada. Não deixemos para resgatar em outras situações. Segundo o mundo espiritual, depois de um ato desse que Judas cometeu, ele resgataria 15 séculos depois de várias encarnações em expiação, culminando na doce donzela de Doremi, Joana d'Arc, sendo mais tarde traída e assassinada para resgatar-se e sair da terra, mas preferiu 15 séculos depois por conta do seu suicídio. Então, optemos pelo bem.
oremos pelos afetos queridos nossos que despertaram no além dessa forma e hajamos de maneira consentânea a merecer a bênção. Não nos arrependeremos, portanto, de fazermos o bem em qualquer situação, e o bem que fizermos nos fará muito bem.